Salve, gente! Tá no ar mais um episódio do Play na Perifa, um podcast realizado pelo projeto Arte e Cultura nas Periferias, em parceria com a Cajamã, patrocinado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Fundo de Direitos Difusos. O hip-hop nasceu nas ruas e constrói a luta de conquistas de direitos, ocupando também espaços de decisão política. Hoje a gente vai conectar os pontinhos entre rima e regulamentação. E eu vou jogar algumas questões para vocês que estão ouvindo a gente hoje. Como é que a gente faz para transformar a força da cultura periférica em políticas públicas que realmente sejam efetivadas? E o que acontece quando o movimento cultural encontra a máquina pública? Play na Perifa Podcast. É com essas perguntas que a gente recebe um trio potente que tem muito a contribuir com a nossa conversa hoje. E o Play na Perifa recebe ele, que participou dos principais eventos nacionais de grafite das 5 regiões do Brasil, com inserção em circuitos nacionais e trabalhos divulgados em veículos especializados. Em 2025, foi conselheiro de cultura de Campina Grande, representante do grafite paraibano na construção nacional do hip-hop, integrante do GT Paraíba e membro da Frente Parlamentar Federal em defesa do hip-hop brasileiro. Atua na construção da política nacional do hip-hop a partir do grafite, com foco na consolidação de políticas públicas e na formação política de novas gerações pelo Brasil. Quem está na casa é Léo Fates. Seja muito bem-vindo, Léo. Oi, pessoal, bom dia para todo mundo aí. Estamos por aqui, de Campina Grande. Espero que a reunião seja ótima aqui para nós e que seja bem representativa e que venha com pautas que a gente possa dar encaminhamento para um breve futuro. E é isso. Massa, Léo. Quem também vem entrar na roda é MC, artista, educador, ativista cultural e atualmente ocupa a cadeira de cultura hip-hop no Conselho de Cultura da cidade de João Pessoa. Inserido na cultura desde 2009 como MC, b-boy e organizador de batalhas de rima, sua trajetória é guiada pela cultura afro-brasileira, que inspira sua criação em compromisso social. Ele utiliza o rap, a poesia e a dança como ferramentas de resistência, educação e valorização da identidade preta e periférica, sempre destacando a ancestralidade africana presente no hip-hop, conectando tradição e contemporaneidade, promovendo o protagonismo juvenil e o fortalecimento comunitário e a ampliação dos direitos culturais nas periferias urbanas da cidade. Pode chegar, vulto, seja bem-vindo. Valeu, Ju, muito obrigado, um bom dia para todo mundo, satisfação Lina, satisfação Léo. Quero agradecer a pequena Davi aí por estar fazendo parte aí dessa grande construção, né? Espero que o debate da gente hoje possa abrir a nossa mente para que a gente possa estar fazendo novas somas e levando cada vez mais um dos elementos primordiais do hip-hop, né, que é o conhecimento para a quebrada, para a galera que está ouvindo a gente, para a galera de tantas faixas etárias aí que a gente pode estar atingindo com esse material. Satisfação total, tamo junto. E quem chega também é ela, que é antropóloga, bacharel, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já atuou como professora, pesquisadora e curadora com foco em antropologia da arte e representação cultural em museus. É técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, da Paraíba, na qual trabalha na área de patrimônio imaterial. Em contato com comunidades rurais e urbanas, na elaboração e implementação de políticas culturais e valorização da cultura popular, entre diversas atividades, atualmente coordena o processo de registro dos cocos do Nordeste como patrimônio. Seja bem-vinda, Nina Vicente. É uma satisfação receber você aqui no Play na Perifa. Obrigada, Jo. Estou muito feliz de estar aqui. Oi, galera que está aqui, quem estiver escutando. Prazer conversar com vocês. Vamos lá. E aí a galera que está ouvindo, né? Quem está ouvindo a gente pede que, por favor, compartilha, manda para geral. Tem muita conversa boa que vai rolar por aqui, tá? Tá começando o nosso podcast e sintam-se em casa, família.
E aí, para a gente começar a nossa roda aqui de conversa, né, eu vou direcionar perguntas para Léo Fatos e para Vulto, né, primeiro. E pensando aqui, né, no cenário da cultura hip hop na Paraíba, né, o hip hop, ele é política? E pensando de uma maneira geral, né, quais são as principais pautas que vocês identificam hoje? Aí, Léo, quiser ir começando, fica à vontade. Pode ser, estamos por aqui, pessoal. E assim, a pergunta é se o hip hop é política. O hip hop é política, sim. Ele é uma política de efetivação e emancipação da periferia. Né? A partir do momento que a gente traz e resgata vidas, quando a gente leva cultura e quando a gente entra com uma atitude através do rap, através do grafite, com atitudes revolucionárias, que é isso que eu tenho em vista, que o hip hop ele é, além de política, é um ato revolucionário, porque luta contra todo tipo de opressão, luta contra todo tipo de violência em todos os aspectos possíveis. E isso já é a política em si, é a política de base, realmente. Não é uma política institucional, mas é uma política feita na base de agentes para agentes, de pessoas para pessoas, que a gente sabe que tem uma certa dificuldade hoje do hip hop se inserir na política institucional, mas isso eu acho que já está se quebrando com o tempo. A gente pode presenciar pessoas como o próprio Renato Freitas, John Manuel, que são políticos que vieram do movimento hip hop, e isso faz uma total diferença, não só na sociedade, mas dentro do próprio movimento. E se o Vulto quiser dar uma contemplada aí maior. Massa, Léo. E para Vulto, para você, Vulto, né? O hip hop é política, né? E você pensando dessa maneira mais geral mesmo, o que é que você pode apontar para a gente como as principais pautas hoje? Muito massa a pergunta, Ju. Queria só lembrar, né, pra gente, assim, que política, né, a questão do ato de tomar decisão, né, principalmente quando a gente está relacionada a questões relacionadas ao poder, né. Então, acho que o hip hop, ele nasce dessa resistência, né, do poder do povo preto, e desde de uma ponta norte-americana para cá, né, para uma ponta do sul da América. Eu acho que em todos os movimentos que a gente vê no hip hop é justamente essa luta pelo local, né, pelo empoderamento do povo preto. Então, quando a gente toma decisões nas ruas, nas praças, busca ativar, né, a questão do senso crítico da juventude, buscando uma melhora relacionada tanto no campo da educação, quanto no campo social mesmo, no campo econômico, para a melhoria da periferia. Então não tem como a gente dizer que o hip hop não é política quando traz toda essa pauta, né? Eu sou muito contemplado pela fala do Fatos, né, de uma questão mais técnica relacionada à política que a gente conhece hoje, mas desde o seu nascimento o hip hop ele traz esse cunho de luta, né, e de tomada de decisões, de autonomia de um povo que é super subestimado, né, em relação ao poder público. Então, hip hop é política sim, e eu acho que isso tem que ser muito mais debatido em trabalho de base, né? Quando eu falo trabalho de base, principalmente nas instituições, nas escolas, nas universidades, onde a gente consiga futuramente reconhecer isso com mais facilidade. E aí, pensando nisso também, Vulto e Fatos, né? Nesse cenário hoje, né? Nesses espaços de representação que o hip hop ocupa na Paraíba, tem como identificar hoje aonde é que o hip hop está inserido, né? Em que conselhos, em que espaços de representação a gente pode identificar hoje, para quem está ouvindo conseguir imaginar como é que anda esse cenário também, assim, onde é que a gente está inserido hoje. Assim, posso ir, Ivo? Assim, né, a gente hoje está numa posição, não é privilegiada, mas a gente está numa posição melhor do que a gente tinha antes. Né? Hoje a gente já conseguiu formar, inclusive eu, mais Vulto, mais outras pessoas, o próprio Giva, presidente do Conselho de Cultura de João Pessoa, articular e formar o Fórum de Hip Hop Municipal de João Pessoa, que esse fórum ele tem cadeira no Conselho de Cultura de João Pessoa, já está efetivada, já está homologada, e Vulto é o representante lá, juntamente com Priscila. Aqui em Campina Grande eu também fui conselheiro e teve outras pessoas que também já passaram pelo Conselho de Cultura aqui de Campina Grande, que é do movimento hip hop. Hoje eu também, de certa forma, é um trabalho voluntário, mas não deixa de ser um trabalho com a Secretaria de Cultura do Estado,
na formulação dessas políticas também para o hip hop, que a gente conseguiu trazer o centro de referência, conseguiu articular o centro de referência, conseguiu articular com a secretaria a semana do hip hop, um edital que foi de 1 milhão, e um circuito hip hop, isso em menos de 3 anos. Então a gente acha que isso é um avanço, e é assim, né, quando dá oportunidade ao movimento de se pronunciar e dizer o que ele realmente sente, a gente vai trazer resolutivos. Então eu acho que a gente está numa posição melhor do que o que estava antes, mas ainda não é a ideal, né? O ideal é que tivesse muito mais pessoas envolvidas nisso. Isso é uma grande falta que o movimento tem, de pessoas que queiram articular, de pessoas que queiram se posicionar, não só pelo espaço, né? Porque o espaço todo mundo quer, mas eu quero ver quando chega lá o que é que tem a propor, porque também não adianta a gente ocupar o espaço e ficar lá calado. A gente precisa pensar no bem maior, que é o movimento hip hop, precisa pensar no bem da periferia em coletivo, porque, como o Vulto falou, o movimento ele trabalha não só no campo artístico, mas ele trabalha no campo da educação, ele trabalha no campo da política pública, ele trabalha em diversos segmentos, como a gente construiu o próprio inventário participativo do IFAM. Claro, não pegou todo mundo, mas a gente está, né, tentando pegar. Inclusive, esse processo é continuado, né? Ele está continuando, a gente já está pensando numa outra forma de captar mais dados, tá ligado? Para inserir esse pessoal todo por completo e toda a história do movimento hip hop paraibano. Mas isso, e inclusive, amiga, a gente vai também tentar pautar vocês para que não seja só um movimento de salvaguarda, né? Mas ele seja homologado também no IFAM como um movimento original paraibano e um movimento de história, um movimento de memória. E o centro de referência vai culminar também nisso. Para você, Vultus, como é que você identifica também essa questão? Muito importante o que o Fábio trouxe, né? Em relação ao número de núcleos que vem aumentando, sempre aumentando, mas infelizmente ainda a questão da organização, né, do movimento, ainda é um grande desafio quando é relacionado a decisões de políticas públicas. Mas é inegável que o movimento ele tem conquistado sim vários espaços e isso tem aumentado cada vez mais com a luta e com a insistência, a persistência, a resistência de todo esse movimento que rola, né? É importante, assim, enquanto a gente estava trocando essa ideia, eu estava lembrando, né, que desde o tempo do meu primeiro contato com hip hop, houve umas oscilações de dentro do espaço do hip hop, dentro dos espaços públicos, dentro dos poderes, né, também, e também dessa saída com o desgoverno que aconteceu, que logo depois também veio a pandemia, né? Então, na época aí de 2020, 2019, toda a questão que estava envolvida a dissolução, né, do Ministério da Cultura, das secretarias de cultura, isso a gente viu que realmente nos empurrou depois a uma necessidade muito maior de recolocar o hip hop. Eu falo isso porque eu tive algumas experiências, né? A minha primeira experiência como educador foi em 2014, numa instituição que mantém a pedagogia griot e quilombola também na parte do Gramame, que é a Escola Viva Olho do Tempo. E logo após, por volta de 2015, 2016, começaram algumas questões que envolviam os orçamentos públicos e a gente, que fazia parte da educação inserida dentro das instituições, passou a ter mais dificuldades de poder trabalhar com a parte artística pedagógica, né? Então, depois desse período, eu vi que realmente teve uma caída muito grande em relação ao profissional do hip hop poder se inserir em espaços profissionalizantes ou já profissionais, né, como escolas e instituições que pudessem trazer o movimento para dentro. Então, é importante também lembrar de todas essas conquistas que a gente tem conseguido, como ter vários núcleos, pelo menos falando do conhecimento daqui de dentro de João Pessoa e de boa parte da Paraíba, grupos como agora temos o Fórum, né, de Políticas Públicas aqui de João Pessoa, o grupo da Construção Nacional, que também já tem um bom tempo aí de caminhada e que abre bastante porta, o duelo estadual de MCs, né, que faz esse vínculo com outros núcleos de outras cidades, de outros estados dentro do Brasil inteiro. Então, toda essa articulação, elas têm aumentado e é muito visível que
A gente precisa sim buscar mais constância em relação a isso, mas é como o trabalho de base ele é lento mesmo e a gente precisa aprender para depois ensinar, né? Porque a gente termina fazendo o papel de muitas entidades governamentais fora na educação não escolar, nas praças. Então, tudo isso a gente consegue ver, né, nitidamente que o hip hop tem sim se introduzido em mais espaços cada vez mais, buscando mais força. Tem sido sim uma luta, mas que é inegável. Beleza, Vulto. Léo Fatos, ele tocou numa questão que provavelmente pode ter despertado a curiosidade de algumas pessoas que estão ouvindo aqui, que é a questão do inventário, né? Que eu acho que algumas pessoas não sabem o que é o inventário e tal. Mas a gente vai segurar isso, porque a gente vai passar para um momento que a gente volta a tocar nessa questão, tá bom? Mas aí pensando também nesse passo histórico que a Paraíba deu, né? Ao declarar o hip hop como patrimônio cultural imaterial, né? Na prática, pensando na prática, né? A partir dessa conquista, né? Nas ruas, nos bailes, nas batalhas da cidade, em João Pessoa, Campina Grande, como em todo o estado da Paraíba, o que é que vocês identificam de mudança efetiva a partir de que a Paraíba hoje reconhece o hip hop enquanto patrimônio imaterial, cultural imaterial? E aí, Vulto, que já está com a... Pronto, pode ser, Léo. Eu noto que ele levou uma certa visibilidade, né? E como eu falei momentos atrás, quando a gente estava no off, a Paraíba também, através desse processo, foi modelo para o Brasil poder pautar o IFAM nacional como patrimônio imaterial. Claro, é uma atitude política, né? Então a gente sabe que a atitude política ela também pode ser revogada, e isso não dá uma total segurança que o movimento é realmente patrimônio imaterial. Mas para a gente fazer esse processo de patrimônio material fixar e ficar histórico, a gente precisa trabalhar juntamente com o IFAM e pegar lá os pessoal da técnica do IFAM, como a amiga aqui, e fazer esse processo mesmo de salvaguarda e resiste memória lá. Lá é que é o espaço que realmente a gente vai ser reconhecido como patrimônio material. Porque política ele pode qualquer um chegar e dar uma canetada e só não vai dar mais um título. E isso não é o interesse, né? É importante porque dá uma salvaguarda, o movimento tem um documento oficial para dizer que não pode mais estar sofrendo opressão em batalhas, que a polícia não pode chegar batendo, a polícia não pode chegar acabando com nossos grafites, fumando nossas tintas, dando banho de tinta na gente, porque isso, além de crime, isso é totalmente injusto com a nossa classe, porque a gente faz o movimento cultural a partir do nosso próprio bolso, raramente a gente tem um incentivo governamental, e quando tem um mínimo, então esse mínimo deve ser cumprido, né? Então eu acho assim que é uma atitude importante por parte, se eu não me engano, da Cida Ramos, mas isso não consolida nada, né? A gente não vê o hip hop como deveria ser, por exemplo, cadê a política do patrimônio imaterial em cima da cultura hip hop? E é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, que eu acho que a gente vai avançar em relação a isso, mas a gente não vê uma política efetiva do patrimônio em cima de nós. Agora teve, como por exemplo, a gente tem que citar muito, que esse sempre referência a um ato também totalmente fora do comum, mas é importantíssimo, porque lá vai abrigar a memória, lá vai abrigar, né, eventos, e vai ser a nossa casa realmente do hip hop paraibano. Mas assim, dizer que a política está chegando através do patrimônio, ela só está chegando por papel, ela não está chegando por recurso financeiro, ela não está abraçando a nossa causa como deveria ser abraçada, e com um olhar mais assim, mais meigo, mais carinhoso em relação ao povo da periferia, né? Porque é um pessoal que historicamente sofre opressão, historicamente vem tendo várias matérias jornalísticas de polícia mesmo quebrando tudo, enfim, porque eu acho que é uma falta de compreensão e uma política de mostrar e visibilizar mesmo esses agentes culturais, e o que eles estão fazendo não é crime, é arte. Então tem relação total também com a questão da descriminalização mesmo da cultura, né? Que tem essa questão total também que é super forte, então, né Fatos? E pra tu, Vulto, assim, como é que tu identifica isso também, né? Dessas mudanças, assim, do que hoje, como é que tá esse cenário também a partir disso? Eu concordo muito, mais uma vez, concordo muito com o que o Fatos falou, principalmente nas últimas falas, quando a gente fala, né, que isso tem chegado, sim, por lei, é um grande avanço, mas nas ruas a gente não consegue enxergar isso, inclusive convencer de que isso é um passo tão importante para um público que a gente tem, por falta de educação, um despolitizamento mesmo, né, até a gente poder trazer para
os jovens da periferia, para as crianças, de que isso é um avanço, ter o hip hop como patrimônio imaterial, ainda continua mesmo, a gente ainda sofre muita repressão, né? A gente ainda sofre muita burocracia quando se trata de questões de organização interna. Para a gente fazer um evento é muito burocrático, para a gente poder conseguir qualquer tipo de fomento é muito burocrático. Na área da profissionalização ainda é muito burocrático, mesmo para quem tem uma grande bagagem, entendeu? Então, até então, o que eu vejo a rua comentar sobre a facilidade que o título de patrimônio material deveria trazer é uma questão crítica, né? E, acima de tudo, desinformativa também, porque muitas vezes a gente vai buscar esse tipo de informação com os entes públicos e a gente não recebe na maioria das vezes, respostas que a gente possa estar trazendo e explicando isso de uma forma informal, aonde a rua possa compreender, né? Porque com o título de patrimônio imaterial, né, o que a gente espera é que as coisas sejam facilitadas para um movimento que tem esse reconhecimento. Porém, a facilitação ainda não vem, e eu entendo também que é um trabalho de formiguinha, tanto da parte social, né, da parte civil, quanto da parte governamental, que não vai ser da noite para o dia isso, e que a gente realmente tem avançado, sim, em relação a isso. Porém, é importante lembrar que a gente ainda não vê as consequências reais disso na rua, entendeu? E aí, você toca também numa questão do acesso, né? Do acesso, da questão da burocratização também, de acesso a recursos e tal, né? E aí, lembrando, né, que mais de 2,5 milhões em recursos da Lei Aldir Blanc foram destinados ao segmento hip hop na Paraíba, incluindo editais como o Prêmio Paraíba Hip Hop e o Centro de Referência. E aí, pensando assim, fortalecendo isso que vocês estão falando, né? Então, trazendo para a gente que está ouvindo aqui, né? Quem está na ponta, como os MCs, os grafiteiros, a galera que está nas batalhas, vocês identificam que essa grana, que esse recurso tem chegado a quem está na ponta fazendo o movimento na rua? Esse caminho burocrático, né? Ele ainda é uma barreira? Eu queria pegar esse gancho só para a minha fala vai ser um pouco menor em relação a isso. Mas eu acho que uma das questões que envolve a burocratização, né, por exemplo, no valor de como veio desse último orçamento, né, de 2 milhões, eu acredito que a gente ainda vai conseguir enxergar, né, esse fomento nas pontas, principalmente com a conquista da casa do ponto de referência do hip hop, que está para chegar. Uma das burocratizações que mais pegou, né, para o movimento hip hop dentro desse orçamento foi a questão, né, de vir somente para CNPJ. Isso foi discutido internamente dentro dos núcleos, né? Foi algo que foi imposto em relação à parte governamental, onde foi tentado várias vezes poder chegar para a pessoa física, porque a gente sabe que nem todos, quase nenhum, na verdade, integrante do movimento hip hop, pelo menos aqui em João Pessoa, na Paraíba, tem esse acesso à pessoa jurídica, né, a contas de pessoa jurídica, pela manutenção que a gente não tem assegurada de poder fazer desse tipo de conta. Então, quando fala desses orçamentos específicos, ele chega assim de uma forma às vezes muito indireta e por ser um valor simbólico, né, porque quando a gente fala de uma grana, por exemplo, com o Fundo Municipal de Cultura, que teria a obrigação aí de colocar 150 milhões para fora, vir 2 milhões, realmente é pouco para a cultura, quando deveria estar chegando um valor muito maior. Então, chega sim, né, na ponta, nos MCs, nos grafiteiros, porém, eu acho que isso deveria ser muito melhor articulado, deve ser muito melhor articulado, deve ser muito bem pensado, estratégias dentro do movimento para que a gente possa realmente ver isso de uma forma efetiva e não precisar mais, por exemplo, estar discutindo, digamos, batalhando entre si, né? Porque quando a gente participa de editais, a gente tem os nossos semelhantes como
concorrência, né? Então, acho que a maior ideia de política pública que a gente deve ter são políticas efetivas e políticas de base, onde a gente não precise estar concorrendo entre si e, por exemplo, tirando a vaga de um profissional, tirar a vaga de outro profissional que é tão bom quanto, que também é tão necessário quanto. Então, essas políticas de base, elas precisam ser mais bem afuniladas, elas precisam estar chegando mais, elas precisam ser mais bem discutidas e elaboradas, a gente precisa de mais estratégias, entendeu? E eu acredito, sim, que assim, é um começo, né? Mas ainda está longe de ser o que a gente merece pelo trabalho que a gente faz, sem receber muitas vezes. É isso, como o próprio Vulto falou, ele está chegando, né? O Prêmio Paraíba Hip Hop foi uma das ações que a gente articulou e chegou, foi R$ 5.000, ele contemplou, eu acho que, no total o edital foi de R$ 1 milhão, mas ele contemplou com 5 e 10 mil reais, eu acredito que mais de 120 ou foi 130 pessoas e coletivos. Isso não é o ideal, né? A gente sabe que tem muito mais pessoas, mas nesse processo ele foi um pouco melhor do que o processo do circuito hip hop, que realmente ali foi um negócio que deixou muito gargalo. A gente sabe que o movimento hip hop ele é um movimento periférico, gente. A gente está falando de pessoas que precisam vender o almoço para comer a janta, né? Então, como é que a gente vai impor o CNPJ a esse pessoal e talvez a gente gere uma próxima dívida para esse pessoal, né? Porque o CNPJ ele tem um custo e ele tem um custo anual também, um custo mensal também. E a gente, caramba, o cara vai fazer o quê? Eu vou pagar minha luz ou eu vou pagar esse CNPJ? Provavelmente o cara vai pagar a luz. Então a gente está também trazendo uma pejotização da cultura e de uma cultura periférica. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso não deveria acontecer, essa pejotização. Isso é uma ideia nacional dentro da cultura. Inclusive a Secretaria de Cultura repetiu o fato nos editais estaduais, que isso também é totalmente excludente para o nosso movimento. Isso não deveria ser assim. Conforme a gente fez o levantamento do inventário, a gente conseguiu ver através de dados que 15% do movimento hip hop é quem tem CNPJ. Então, quer dizer, a gente excluiu 85%. Excluiu 85% da cultura. Dizimou ela, né? E isso não foi uma política proposta pelo movimento. Isso foi, infelizmente, uma política que a FUNESC, juntamente com a secretaria, que eu tenho o maior carinho do pessoal, mas isso foi um erro estratégico gigante, né? Porque deveria chegar a muito mais pessoas. A gente talvez tenha gerado dívida nessas pessoas, mas eu entendo o lado da profissionalização da cultura, mas que a gente tem que ter uma sensibilidade também enquanto pessoas, né? A gente não pode estar colocando com que as pessoas, todas elas sejam uma empresa. O pessoal da periferia ele não tem uma educação financeira, historicamente a gente sabe disso. A gente sabe que o pessoal da periferia é muito, muito, muito difícil ter um estudo, né? Pouquíssimas pessoas estão dentro da universidade. Então, quando a gente vem com esse tipo de política, a gente talvez esteja fazendo mais um desserviço do que um próprio serviço ao movimento. Então, essa é uma crítica, mas assim, está chegando de maneira um pouco resumida, de maneira que pode ser melhorada, como a gente está falando em estratégias aqui. O circuito hip hop também, ele beneficiou 100 pessoas, né? Entre elas, passou por Cajazeiras, passou por Campina Grande, foi um edital público, todas essas ações foram através de editais públicos, mas como o Vulto falou, a profissionalização do pessoal ainda não requer esse nível de expertise. Muito dificilmente o pessoal tem um portfólio mesmo. A gente está falando de uma cultura de base das bases mesmo, do pessoal que é marginalizado por vida, né? Já nasce no berço da exclusão. Quando a gente tenta profissionalizar um pessoal que não tem um entendimento, a gente pode estar gerando um problema gravíssimo. É isso. E aí, mais uma vez, eu acho que vocês apontam também essa importância também do trabalho de base, que as políticas públicas sejam realmente voltadas para esse perfil, né, da população, né? E trazendo também, né, assim, pensando também, né, a partir do olhar do IFAM, né, que Nina está aqui com a gente, Nina Vicente, né, pensando, Nina, que agora que o hip hop é oficialmente patrimônio cultural e imaterial aqui na Paraíba, né, e em João Pessoa também, né, mas na Paraíba, a gente gostaria de entender também na prática, né, nesse olhar, você enquanto integrante do IFAM, o que é que muda com esse título também? O que é que a gente pode identificar de mudança, de benefícios para a população? Ju, estava ouvindo aqui os colegas falando, né, tanto o Fatos quanto o Vulto, mencionando questões que a gente enfrenta também dentro do Instituto do Patrimônio, e
com essa dificuldade de fazer política cultural, política pública para uma camada periférica popular da população, né? E o quanto que isso precisa de certas especificidades, né? De uma sensibilidade para esse universo. A questão de se tornar patrimônio, né? Em si já é um ato burocrático administrativo. Porque se você pensar em termos de conceito mesmo, o que é patrimônio cultural? É o que o povo disser que é, né? É o que a gente já se identifica, já ama estar ali fazendo, se reúne em torno daquela prática cultural, daquela expressão, daquela manifestação cultural. Isso é o patrimônio é das pessoas, né? Aí vem o governo e reconhece isso. Aí você entra numa outra esfera aí, que são das políticas públicas, né? O processo dos estados e dos municípios de dar esse título de patrimônio imaterial, ele é muito diferente do que o federal, que é o do IPHAN, que é onde eu trabalho. Nos estados e nos municípios é uma lei proposta por algum político aí que está no legislativo, um vereador, um deputado, que é votado ali na Câmara e aí toma o título. Então não é uma política que tem uma implicação estruturada em gerar consequências. Ela pode gerar, né? Eu vejo que aqui a própria Secretaria de Cultura aqui do Estado está propondo coisas para o hip hop, por mais que possam ter equívocos ou insuficiências, né, como sempre vai ter e tal, tem que ir se ajustando, mas acho que está com um olhar mais atento para isso, né, um diálogo maior com a comunidade do hip hop. Mas não é uma obrigação em lei a partir do título. No caso do governo federal, o IPHAN ele existe há mais de 80 anos, né, um órgão para preservar o patrimônio histórico e artístico do Brasil, mas ele era muito voltado para a arquitetura, para as construções, que é o patrimônio material, trazendo muito essa herança colonial. E aí só a partir do ano 2000 que surge o patrimônio imaterial, né, que são essas expressões, assim, que não são a pedra e cal, como a gente chama, né, não é um prédio. São coisas que a gente faz, conhecimentos tradicionais, festas, celebrações e tal, da cultura, especialmente da cultura popular. E aí, esse decreto-lei, né, que institui o patrimônio imaterial em 2000, ele já cria essa obrigação. A partir de que esse título for concedido, né, vira uma obrigação do Estado pensar na sua salvaguarda, né, na sua proteção, preservação, difusão, aumentar essa visibilidade, o conhecimento sobre, estimular a transmissão de conhecimento, né, porque tem práticas que são muito antigas, muito tradicionais e que estão meio que sumindo, pouca gente se interessa, pouca gente consegue se dedicar a elas, né? Pensar nessa transmissão desse conhecimento para que ela tenha uma vida longa, não é congelada no tempo, né? A gente sabe que a cultura é viva, se transforma o tempo inteiro, mas para que exista essa possibilidade de continuar fazendo essa prática cultural. Então, esse processo que aconteceu de forma mais rápida no estado e no município, com o IPHAN ele vai ser de forma mais lenta. Infelizmente, eu não posso dizer que não vai ser. Mas, assim, o IPHAN sede lá em Brasília, recebeu o pedido, né, de registro do hip hop como patrimônio cultural e material do Brasil. E aí esse registro ele pode chegar de várias formas, qualquer pessoa da sociedade pode fazer, qualquer grupo, coletivo, pode fazer esse pedido. No caso, foi um inventário, né? Um inventário cultural ele é diferente do que o produto que vai ter que ser gerado antes do registro, que é um dossiê de registro. Mas ele é riquíssimo, ele é um mapeamento, ele é um diagnóstico, né? Ele é uma caracterização do que é o hip hop aí no Brasil todo. Então, já é um produto que em si gerou uma mobilização, gerou uma participação, gerou um autoconhecimento, uma troca, um encontro entre o pessoal do hip hop. Então, até fazer esse produto já é como uma espécie de salvaguarda própria da comunidade, né? E aí o IPHAN vai encaminhar esse pedido para ele ser julgado como pertinente ou não, ou serem feitos alguns ajustes no material que foi entregue. E aí tem que começar um processo de pesquisa muito profunda. Também não vou mentir, não vou dizer que é rápido, mas acho que por já ter o inventário também, talvez isso ajude muito. Né? O processo de registro, por exemplo, das matrizes tradicionais do forró, que também partiu aqui da Paraíba o pedido, né? Mas aí pegou forró em vários estados do Brasil, levou 10 anos fazendo essa pesquisa. Então não é o ideal, mas assim, só para dizer que isso existe, porque também a gente não quer fazer injustiça à grandeza
né, dessas expressões culturais. E aí é feita essa pesquisa, elaborado um dossiê, um documentário, que não precisam necessariamente mostrar todas as pessoas que fazem aquilo, mas sim caracterizar, né, aquele bem cultural, como o fã chama no seu jargão, e os seus detentores, que são as pessoas que fazem a coisa acontecer, né? E aí isso é analisado por uma Câmara do Patrimônio, por um conselho consultivo, que é formado por pessoas especialistas no patrimônio, que, ainda bem, recentemente trouxe para dentro também mais gente que é fazedor de cultura, e não só especialistas acadêmicos e tal. Então, um grupo grande vai analisar esse material e conceder esse título. E aí começa esse trabalho em cada estado. O IPHAN tem sedes em cada estado do Brasil. Cada estado também fica responsável por esse diálogo com os seus detentores para pensar num plano de salvaguarda, né, que nada mais é que uma sintetização das demandas dos próprios detentores, de quem faz, né, aquele cultural existir e resistir, né, dizendo quais são os eixos, as propostas, os possíveis parceiros, pensando junto, né, com o IPHAN, quais são os caminhos a se seguir para as melhorias que são necessárias para quem faz, no caso, o hip hop, né? E aí você estabelece ali um plano de ação, digamos. Que esse plano de ação, ele não é todo realizado pelo IPHAN. Aí a gente entra numa questão que também já foi mencionada pelos colegas, né? O orçamento para a cultura a gente precisaria de um orçamento muito maior. A gente deveria ter como saúde e educação, que já sofrem com falta de orçamento, mas que tem uma porcentagem ali fixa da verba pública que tem que ir. A cultura não tem isso. Então fica ao gosto ou desgosto das gestões, né? O quanto que vai ser investido. Então a gente tem uma dificuldade grande também de implementar o que a gente sabe que precisa ser feito por limitações, né? Muitas vezes. Parar um pouquinho de falar para vocês complementarem ou perguntarem mais, senão me empolgo e não paro mais. Nina, é muito importante isso que você traz sobre esse caminho que é percorrido, né? Para a gente compreender mesmo como é esse caminho para que se torne um patrimônio também nacional, né? E aí, você tocou em duas questões importantes, que eu acho que também para a galera que está ouvindo, para entender também, né? Para compreender como é que funciona, né? Esse trilho, né? A questão do inventário, né? Precisa de um inventário para que seja reconhecido, não é isso? E aí, pensando nesse inventário, eu queria que Léo trouxesse para a gente, que Léo Fatos, quem tinha falado nesse inventário mais lá atrás, já existe um inventário aqui na Paraíba sendo feito, né? E aí, como é que a gente consegue acessar, né? A galera que está querendo conhecer, saber, né? Como é que a gente consegue acessar esse inventário hoje? Assim, o movimento ele criou, né? A gente sabe que a ideia da gente ainda é fazer um livro, catalogar ele e fazer um material físico. Mas para hoje, como é um negócio participativo, né, a gente fez ainda virtual, a gente tem o PDF dele, eu acredito que ele tem umas 70 a 80 páginas, não está completo, porque a gente sabe que o inventário ele é um processo gradual, ele sempre vem se renovando, ele não é uma ideia fixa. E quando a gente vai fazer essa pesquisa, a gente está falando de anos 80, anos 70, para a gente chegar até os anos 90 com uma pesquisa mesmo fundamentada, aí, com base de dados, base teórica e base sólida, é bem difícil, é comprometimento máximo, e eu acredito que a gente agora está tentando fazer com que, sei lá, consiga recursos através de editais para financiar agentes, para esses agentes fazer esse caminho total, visitar as cidades, visitar as pessoas, saber da história como é que ela é, de fato, porque, né, foi muito a toque de caixa esse inventário que a gente fez em 2023, porque era uma demanda da Constituição Nacional. No final de tudo, os 27 estados conseguiu entregar um documento ao IPHAN de 2.000 e não sei quantas páginas, sei que foi um negócio bem grande, mas assim, né, foi aquele negócio, em 3, 4 meses a gente mobilizou, mas não é o ideal. Então, para a gente conseguir ainda, o que é que a gente está pensando? A gente está pensando em fazer uma plataforma, né, mas isso vai ter que ter financiamento de algum lugar, porque a gente não trabalha com web, não tem esse conhecimento ainda pleno. E uma plataforma onde coleta dados, e os agentes culturais vão falar um pouco da sua história, vão colocar a sua documentação, e a gente, uma hora ou outra,
vai chegar no IPHAN, aqui no estado, e vai pedir a salvaguarda através de um processo já totalmente técnico inicial, porque não é o final quem faz é o IPHAN mesmo, mas a gente já vai chegar com material estruturado, um material de qualidade, para que eles possam fazer esse reconhecimento que não passe pela Câmara, como a amiga falou, que ali é um negócio meio que, né, assim, é muito de bolo, vamos falar a palavra certa. E quando a gente chegar lá no IPHAN, a gente vai tentar pegar todos os agentes através dessa plataforma que a gente está querendo construir, como eu expliquei ainda agora. Eu acredito que vai facilitar o processo, porque hoje tudo é na internet, né? Então, a forma de acessar ele futuramente, conforme dê certo, né, vai ser através dessa plataforma e através dos formulários que a gente vem fazendo aí durante, acho que, 3 anos. Nesses 3 anos a gente colocou o formulário para rodar 2 vezes, pouco, né? A gente quer que seja permanente essa consulta aí, mas é o que a gente pode fazer, né? Enquanto a gente territorial autônomo, que o governo federal hoje financia pessoas para fazer esse trabalho de agente territorial, mas a gente está fazendo no boca a boca, na base do autônomo mesmo. É difícil, né? Para a gente dedicar o nosso tempo de trabalho, de vida, de trabalho pessoal, de trabalho com coletivos e ainda fazer mais esse trabalho não é fácil, mas da melhor forma a gente está tentando fazer assim, né, através da internet e coleta de dados. Mas saibam que já estamos pensando também em fazer essa estruturação numa plataforma. E é isso. Então aí, Vuto quer comentar alguma questão a partir disso que Não, Léo e enquanto Nina aí traz? acho que enquanto é isso aí, Léo deixou tudo muito bem especificado. Acho que eu não tenho nada a acrescentar sobre isso. E aí, Fatos, tu coloca também uma questão que também gera curiosidade, que é uma plataforma que vocês estão nessa busca, né, de estar construindo. Então, isso entra como próximas ações previstas para esses próximos passos aí para esse ano? Essa plataforma vem aí? Isso. Já estamos em processo embrionário, né? Ainda é uma ideia, mas a gente precisa de algum tipo de financiamento, porque a plataforma ela custa caro, ela tem um domínio para manter, a gente tem que colocar uma questão de segurança, porque tá dados ali, né? Tá dados, às vezes, a gente não vai pegar CPF dentro de dados, essas coisas não, mas tem dados ali sensíveis que isso importa, né? Política pública a gente se faz com dados. E dados hoje em dia é valor. A gente vê vários casos aí de estouro de dados que comprometem muita gente. Então isso tem que ser uma parada muito bem pensada para não comprometer nós enquanto organizadores desse processo e não comprometer o movimento também, né? Não é uma apropriação de dados, mas eu acredito que para fazer um inventário a gente precisa consultar a população do hip hop e precisa consultar os dados do hip hop, fazer a base científica para isso, né? E esse é o processo futuro que a gente está pensando, muito provavelmente vai ser por edital também, como eu falei antes, fazer ou uma cartilha, ou um livro, alguma coisa do tipo, para propagar e sair nas batalhas, que eu acho que é um grande meio de comunicação, né, que a gente tem hoje no hip hop paraibano, chegar, pesquisar lá nas batalhas, colocar uma mesinha, coletar informações, pessoal, e aí, vem cá, tu, que é um cara importante do hip hop, fala a tua história aqui, vem cá, senta aqui. Diz qual é o teu conhecimento, diz de onde foi que tu veio, qual foi a tua primeira crio, e, enfim, né, fazer esse processo de campo, que isso custa tempo, isso custa dinheiro. Não vamos dizer que não, porque é. E na vida da gente tão corrida, com todo mundo aqui é agente cultural, eu acredito, e a gente sabe que a correria é grande, né? Muitas das vezes autônoma, muitas das vezes sem um financiamento de nada. Como sempre na cultura é assim, a precarização da cultura, eu acho que é eu não posso dizer que é uma política institucional a precarização da cultura, mas parece. E é isso, né? Fazer o trabalho de base, trabalho de campo e tentar colocar essa plataforma para dar mais acesso, para dar mais acessibilidade a todo mundo, para ficar mais fácil assim a divulgação, a propagação e a gente fazer o registro bem bacaninho, porque uma hora a gente vai chegar lá, hein, amiga, no IPHAN. Vai dar certo, a gente está torcendo para isso. Vai E pensando dar. também em chegar no IPHAN, né? Nina, tem alguma ação voltada para a cultura hip hop pensada também para esse ano, em 2026? Então, gente, como eu estava falando dessa complexidade desse processo, né, a gente mal consegue dar conta de pensar ações para os bens culturais que já são registrados. Então, eu acho que do ponto de vista institucional, a gente espera
né, a coisa se concretizar para começar um diálogo com vocês também, saber o que poderia ser pensado, né? A gente tem muitos patrimônios materiais registrados aqui na Paraíba: forró, teatro de bonecos, literatura de cordel, cavalo marinho, maracatu, ciranda, né? Estamos aí quase terminando o processo dos cocos, coco de roda, coco de embolada, o repente, né? Eu acho, inclusive, que tem expressões aí que podem conversar com o hip hop, né? Falei agora da embolada e do repente, aí logo me veio isso. Mas aí são planos futuros que a gente vai ter que ter essas conversas aí para desenhar melhor. Sim, eu queria dar uma dica sobre a questão de grana, né? De financiamento. Os editais estão crescendo, é muito bom que o governo federal esteja transferindo esse dinheiro, né, para as secretarias de cultura criarem editais. Mas eu concordo muito com o amigo aqui que estava falando da questão da competição. Edital é massa, mas eu gostaria que as políticas culturais de base não fossem baseadas em concorrência, né? Que a gente tivesse orçamento para fazer política perene, política contínua, política que vai lá na senhorinha lá do sítio do interior, que não tem conta no banco, que não tem e-mail, que não tem não sei mais o que lá que precisa, e desse um jeito dessas políticas chegarem até ela, né? Então, é um caminho difícil, mas a gente vai martelando nisso. E aí tem um caminho que está se apresentando agora, que não é perfeito, mas diante dessa dificuldade orçamentária da cultura, que são as emendas parlamentares. Então, tanto o IPHAN está procurando conseguir emendas para subsidiar, né, políticas públicas de cultura, quanto todo mundo pode correr atrás. Esse pessoal que botou lei aí na Câmara para registrar como patrimônio material, né, vamos atrás e ver se consegue outras verbas que sejam mais diretas, que não sejam concorrência, para, por exemplo, financiar um projeto como esse, que é genial, da plataforma, que já é uma salvaguarda, que já é, né, algo muito importante para a visibilidade e esse autoconhecimento e autovalorização aí do hip hop. É certo, Nina, e isso é fundamental mesmo, isso que você traz, a questão do acesso, né? Pensando, né, que essa questão dos recursos, né? Em janeiro agora de 2026, o governo da Paraíba e o Ministério da Cultura assinou um pacote de mais de 65 milhões para a cultura aqui no estado da Paraíba, né? Incluindo a autorização para a reforma do Centro de Referência do Hip Hop Paraibano e a nova posse do Conselho Estadual de Cultura, né? Então, como é que esse reconhecimento também da cultura hip hop como patrimônio pode se conectar com os investimentos vindos para o Estado, né? O que é que a gente pode estar fazendo esse link aí? Como é que a gente pode estar conectando esses investimentos para a cultura hip hop, né? O que é que vocês veem aí a partir desse contexto? Nina, pode ir começando. Bom, eu queria lembrar isso, que todos os estados do Brasil têm uma superintendência do IPHAN, e agora também, a partir dessa retomada do Ministério da Cultura, né, depois de tanto míngua e ataques que a gente viveu sem ministério, agora, além do IPHAN, todos os estados têm também um escritório do Ministério da Cultura, uma representação estadual, né? Aqui na Paraíba temos. Então, o escritório do MINC, ele lida mais com essa questão do repasse da verba federal para os municípios e para os estados, para a elaboração desses editais. Mas o IPHAN também tem tentado fazer bastante essa defesa, né, de que nesses editais a cultura popular, periférica e tal esteja contemplada, e a gente tenta muito essa questão da desburocratização, mas não é fácil, porque esbarra numas leis assim de administração pública que, socorro, cara, é muito difícil de conseguir achar alternativas, né? Mas algumas coisas têm aparecido e é sempre importante ter novas ideias e não desistir, né, dessa simplificação. E a questão do centro de referência eu acho super importante. Todos os planos de salvaguarda que a gente faz, né, de todos os bens culturais aqui já registrados, as pessoas querem ter um centro de referência, né? Querem ter um espaço físico, que isso dá muita visibilidade, dá muita força. São muitos desafios também para a manutenção desse espaço, para a decisão do que vai acontecer nesse espaço, mas é muito fortalecedor. Então, acho que é um momento propício e oportuno para a galera do hip hop se unir mais e cobrar mais, né, esse espaço aí dentro das políticas culturais. E aí também, Vulto e Fatos, pensando também no centro de referência,
Esse diálogo, essa construção aí que está sendo feita, né, da criação do centro, tem atendido a necessidade das representações, dos grupos do movimento hip hop, né, e o que é que vocês esperam também da instalação desse centro, dessa reforma, né? O que é que vocês esperam aí de avanço a partir disso? Eu queria, em relação a isso, assim, eu acho que existem também uma questão bem problemática na participação ativa do movimento por justamente, assim, uma falta de entendimento muitas vezes, sabe? Essas políticas públicas, elas chegam para nós de uma forma que às vezes tem uma linguagem muito, sabe, intelectual, talvez, aonde às vezes desperta um desinteresse muito grande de boa parte da galera que trabalha ativamente na parte da arte de rua, né? Muitas vezes a gente vê que acho que o sistema, né, educacional, por falta de ênfase, né, deixa a desejar em relação a como isso afeta a sociedade civil de forma direta. Então, termina que digamos, perdão, perdi aqui um pouco a linha. Sim, mas essa troca, né, às vezes ela, por ser falha dessa forma, termina se encontrando uma dificuldade muito grande, por exemplo, na hora das reuniões, né? A gente, às vezes, eu digo agora, por exemplo, com o movimento hip hop, então é muito baixa. Um grupo, por exemplo, de 100 pessoas, muitas vezes a gente não consegue fazer esses encontros, justamente porque essas pessoas que trabalham com arte, né, não sobrevivem da arte. E aí não conseguimos, por exemplo, encontrar horários, a gente não consegue encontrar uma abertura da parte da sociedade, né, dos fazedores de cultura, assim. Eu acredito que a maior ligação, né, que a gente pode esperar com o passar do tempo cada vez aumentar é esse network direto de pessoas que não estão doando, por exemplo, que não estão perdendo dinheiro, né, que estão deixando de trabalhar para poder fazer o papel de agente cultural que é tão importante para a sociedade. Então, acho que quando a gente consegue conectar o patrimônio imaterial, o patrimônio material e a sociedade civil, né, englobando tanto a parte que assiste e que aprende, quanto os fazedores de cultura que trazem esse conhecimento e essa arte como forma de conhecimento também, é o que mais a gente pode, assim, reconhecer que vai ser beneficente para a sociedade, né? Tipo, para a sociedade que eu falo, quanto o movimento hip hop. Eu não sei se é exatamente essa a problematização, mas eu queria relembrar, né, que para além das políticas, a gente também tem essa dificuldade de trazer essa importância, né, de entender a política para dentro do próprio movimento. É isso, como o Vulto falou, infelizmente o movimento tem um pouco desse déficit aí de entendimento de como se trabalha uma política pública, de como faz essa correria, de, por exemplo, fazer esse tipo de reuniões aqui que a gente está fazendo, que é ligar a sociedade civil ao poder público. Isso é importantíssimo, gente. Isso é importantíssimo. A sociedade civil ela tem por obrigação de fiscalizar também o poder público. Não é só aqueles que a gente elege como vereador que tem que estar fiscalizando, não. E eu não estou dizendo uma fiscalização de prisão, de nada desse tipo, não. Mas de ver o que é que está acontecendo de fato, de propor, de chegar lá e dizer, e aí, galera, como é que está o encaminhamento dessa coisa aqui? Como é que está o encaminhamento do próprio benefício social para a sociedade mesmo? Então, isso foi o que fez o GT, que é hoje quem está articulando juntamente com a Secretaria de Cultura, despertar o poder público. Foi isso que a gente fez, gente. A Constituição Nacional ensinou a gente como fazia e a gente está reproduzindo aqui em território paraibano, que é chegar, pautar as secretarias, pautar o poder público e chegar com um projeto estruturado e dizer, pessoal, ó, isso aqui é um grande déficit do movimento, vocês precisam olhar para nós, vocês precisam ver que a gente também existe, porque senão, gente, desculpa, pessoal, o poder público ele tem uma grande estrutura para dar de conta, mas também a gente sabe que ninguém quer se sobrecarregar de trabalho, então se não chegar pessoas provocando,
fica mais distante ainda o posicionamento do poder público perante a sociedade civil. Então, eu acho que quando a gente vai pautar, como o GT fez, chegar lá e dizer, olha, Pedro, a gente precisa de uma casa de hip hop e tal, a gente precisa que um edital público aconteça, a gente precisa disso, é o papel da sociedade civil. E em relação, João, a como está o processo de encaminhamento do centro de referência, ele está tendo reuniões, ele teve aquela consulta que, enfim, poderia ser bem melhorada, mas como foi um negócio assim de formulário, eu acredito que poderia também ser melhor preenchido o formulário, porque, por exemplo, a gente colocou aquilo ali, teve seis propostas. É muito baixa, é uma adesão muito baixa. Por mais que esteja errado o formato e como está ocorrendo essas coisas, mas a gente também precisa se posicionar e procurar entender como é que a gente pode melhor contribuir, né, perante esses órgãos. Então, o Centro de Referência teve a reunião, ele mostrou o projeto arquitetônico, a gente mostrou aquelas pautas lá que o pessoal enviou, e eles ficaram de dar um retorno sobre esse Centro de Referência, de como traria o projeto final, e está nesse pé aí. Muito provavelmente, esse ano sai como é que eu posso dizer, a ordem de serviço, né? Sai a ordem de serviço, e sim, uma coisa muito importante a gente dizer, esses 65 milhões que o governo do estado teve esse ano, não foi com o dinheiro, o centro de referência não vai ser construído com esse dinheiro de 65 milhões, não. Aquilo ali é outra coisa, porque o edital, o circuito e o centro de referência está ainda no ciclo da PENAB 1, que foi um dinheiro de 2 milhões e 500 da PENAB 1, aquilo ali dos 65 milhões é a Política Nacional do Blanco 2, segundo ciclo. Então, assim, atrasou um pouco lá, eles remanejaram para cá, por mais que eu tenha uma gigante gratidão a tudo que Pedro vem fazendo, a tudo que a Secretaria vem fazendo pela gente, que eu acredito friamente que é a Secretaria que mais nos empoderou enquanto movimento hip-hop na história, mas ainda assim nós precisamos aprofundar um pouco mais e precisamos, a sociedade civil, como o Vuto falou agora, se empoderar mais desse processo, né? Então, a forma de distribuir a informação, ela precisa ser um pouco melhor pensada e também concordo também que precisa ser um pouco mais ampliada. É isso. E, Nina, pensando também no papel do IPHAN, né, nessa construção, né, existe alguma ação conjunta, por exemplo, localmente, né, para a gente pensar como é que se dá também o trabalho, né? Existe alguma ação conjunta com secretarias aqui do Estado, né, existe diálogos com outros ministérios que possa fortalecer a existência do hip hop, tanto na Paraíba como no Brasil? Então, Jô, como eu te disse, a gente não está ainda trabalhando com o pessoal do hip hop. Inclusive, essa oportunidade de conhecer aqui, né, o Vulto e o Fatos, para mim é ótimo porque já é um início desse contato. Mas eu vou dar só um exemplo rápido de outros tipos de coisa que a gente trabalha nessa coisa, com outros órgãos e tal, nessa salvaguarda, para a gente pensar o que pode ser imaginado aí para o hip hop. Nem sempre é projeto com orçamento, vamos bancar um encontro nacional do hip hop aqui na Paraíba. Isso é o mais difícil de fazer. O que a gente mais faz no dia a dia quando não tem orçamento é mediação. Então, por exemplo, a capoeira, né? Claro que eles querem também o super encontro da capoeira, que os mestres, o ofício de mestre e a roda de capoeira são registrados como patrimônio. Mas uma das coisas que eles mais pedem, eles e elas, ajuda, né, apoio, é para conversar com a Secretaria de Educação, porque querem dar aula nas escolas, sem precisar de ter diploma de educação física, né, que seja reconhecida a mestria, né, que é dentro da lógica da capoeira, como sendo o título necessário para eles darem aula. E não só uma oficina, uma aula que seja sempre, para todos os anos lá e tal. Então, esse tipo de diálogo, a gente abre um grupo de trabalho, bate lá na porta da Secretaria de Educação, né, para tentar equacionar aí essas demandas do pessoal da capoeira com esses caminhos que são super quadrados e cheios de regrinhas, né, de uma lei educacional. Né? Em Campina Grande, a Feira de Campina Grande é registrada como patrimônio. Aí a gente, que é de um órgão de cultura, acho que a gente está sempre falando em música, em festa, em brincadeira, mas não é. A gente tem reunião com a Secretaria de Transporte, porque a maior demanda dos feirantes é porque inverteram
o sentido do tráfego, né, na rua da minha barraquinha, e aí isso está acabando com o meu trabalho, entendeu? Então, a gente está aberto a ouvir quais são as necessidades e tentar chegar junto para resolver no que for possível, né? Abrir os olhos dos outros órgãos, dos outros ministérios, secretarias, para essa sensibilidade para a cultura popular, né? Para o patrimônio material, para os mestres, para uma outra realidade que não é a mesma, nem de outros setores dentro da própria cultura, né? Quanto mais de outras áreas assim mais distantes. Tem suas especificidades, e aí é nessa seara aí que a gente tenta atuar. Eu acho muito importante isso que a amiga está falando, porque cai também de encontro com o que o Vulto falou, né? Por exemplo, uma questão do trabalho, né? Porque devemos nos ver não só como agentes culturais, mas a gente deve nos observar enquanto trabalhadores autônomos, né? No movimento hip hop, como em toda a periferia, existem muitos motoboys, existem muitas pessoas que trabalham em cozinhas, existem muitos garçons, e assim, esse pessoal não tem o tempo todo para estar fazendo essa articulação, né? É uma grande demanda de formação política, mas também tem uma grande demanda social envolvida nesse meio aí, que a gente não pode esquecer disso. E para falar um pouco mais sobre isso, eu queria que o caminhasse isso aí, porque eu acho que ele é a melhor pessoa para falar sobre. Sim, inclusive já me enche uma esperança muito grande ouvir isso, né? Porque um dos debates, Nina, que a gente tem feito com os fazedores de cultura, com a galera do hip hop, é justamente essa possibilidade, né, de junção da Secretaria de Educação com as demandas do hip hop. A possibilidade, uma das conversas que surge muito também nas nossas reuniões, nos nossos encontros, na troca de ideia que a gente tem nas ruas, é assim, tipo, qual a possibilidade de um agente cultural do hip hop um dia se aposentar, né? É bem complicado a gente se pensar hoje como profissional, e para alguns chega a ser até utópico, né? Mas como você trouxe esse trabalho que é feito, por exemplo, com a capoeira, há uma possibilidade, então, né, de a gente poder encaminhar algum tipo de documento com solicitação para que a gente possa estar começando esse diálogo com as escolas, por exemplo, estaduais, municipais, colocar, né, trazer essa esperança das pessoas trabalharem com o que amam, né, com a arte, com a cultura, e poder tirar, tipo, também ter um momento de lazer para além do trabalho, né? Eu digo isso porque, assim, de uma luta pessoal, né, é o que eu mais tenho buscado, essa possibilidade de largar. Hoje eu sou motoboy, né, trabalho com aplicativo e também dou aula no Centro Cultural Piolim. O Centro Cultural Piolim, eu consigo trabalhar em uma parte da semana e o restante da semana eu trabalho como motoboy. E a gente sabe que, assim como o trabalho de motoboy, outros trabalhos também, muitas vezes é muito arriscado, né? Então a gente não consegue. Eu mesmo tenho enfrentado, como artista, uma dificuldade muito grande com a produção, né? Eu não tenho conseguido tempo para produzir, porque eu preciso realmente pagar as contas e fico a maior parte do tempo em cima da moto, me arriscando. E isso também gera uma questão de estresse. Falando de uma experiência pessoal também, tenho visto bloqueio criativo, entendeu? E acho que essa grande parte da população do hip hop hoje, pessoal que já tem mais de 5, de 6 anos de currículo, né? Que faz isso todos os dias mesmo. Tem pessoas que vão todos os dias para batalhas diferentes e conversam, dialogam, né? Trazem sugestões, críticas sociais, políticas, para dentro de uma roda não informal, uma roda bem formal. Essa possibilidade da gente poder levar para a Secretaria de Educação e fazer essa ponte com a cultura hip hop e poder selecionar, né, profissionais que já estejam aptos a trabalhar com a questão pedagógica, né? Porque não tem um curso superior para um agente do hip hop, né? Então não vai ter como, assim como o pessoal da capoeira, não tem como a gente chegar com um canudo numa escola e dizer que é um profissional letrado, mas a rua terminou ensinando a grande parte desse movimento como se portar, né?
Hoje, a maior parte que eu tenho relacionada a qualquer tipo de conhecimento acadêmico nasceu, né, do interesse, do conhecimento do hip hop, né? Hoje eu não tenho um diploma, mas eu ainda cursei História, licenciatura em História na UFPB, e veio fiz 5 períodos, né? Infelizmente, a questão justamente de conciliação de trabalho e estudo, eu não consegui concluir o curso, mas nasceu principalmente depois de conhecer o hip hop e de ter essas batalhas de freestyle, batalhas de break, né? Nos incentivavam sempre a estar estudando cada vez mais. Um dos nomes que mais influenciaram a minha geração a trazer essa questão do estudo e do conhecimento foi o Vante Vaz, que é da dança, né, daqui de uma pessoa, e que trouxe o hip hop para Paraíba muito lá atrás, né, relacionado a um dos pioneiros na cultura. E através desses estudos autônomos, né, de uma forma totalmente independente, a gente foi buscando a partir desses interesses e poder levar esses conhecimentos para as instituições, como eu citei antes, a Escola Viva Olho do Tempo, né? Então, só para concluir, a pergunta que eu queria fazer à Nina era de se a gente poderia, né, também estar utilizando esse espaço de se conhecer, para a gente poder estar firmando essa troca, esse network, de poder estar levando as ideias para dentro, para poder fazer essa ponte com a Secretaria de Educação. Vulto, eu ainda vou além, não só a Secretaria de Educação, a Secretaria de Diversidade, né? A Secretaria de Administração, enfim, todos os órgãos públicos, porque a gente sabe que o hip hop é muito amplo e trabalha com questões sociais diretamente, né? Então a gente trabalha com questão de trabalho, questão de justiça, a gente tem muito problema com justiça, né? Porque toda periferia ela tem um déficit educacional, e isso termina levando à criminalidade, isso também é pauta nossa, né? O sistema prisional é pauta nossa, enfim, uma infinidade de problemas que a gente tem, que a gente pode dialogar com essas diversas secretarias, e o que Vulto eu acredito que está querendo chegar é como a gente se aproxima através de um contato direto e já com essa representação de patrimônio material, um tipo de auxílio de articulação com vocês. Acho que é isso, né? Isso mesmo, Fatos. Inclusive, só para. Porque realmente, se a gente for pensar, né, nesse gancho, todos os ambientes públicos, né, inclusive a saúde, né, se a gente for ver, uma das pautas que a gente mais tem trazido dentro do hip hop atualmente, né, são as questões psicológicas, né, que toda essa problemática social vem trazendo, né, ultimamente, principalmente relacionadas a uma questão da proteção da mulher dentro do movimento, né? Então, todas essas secretarias, esses órgãos públicos, realmente a gente fica muito complicado para o movimento, enquanto autônomo, né, chegar e se aproximar sem uma ponte como algum ente público que já está instalado. É interessante que vocês trazem, né, levantam questões como que são demandas urgentes, né, de dialogar sobre saúde mental, sobre essa sobrecarga aí, né, da galera que está na ponta, né, questões de gênero também que envolvem, né, a participação das mulheres dentro do movimento hip hop, né, e aí pensando também nesse cotidiano mesmo, que vocês estão na ponta da lança, né, a galera que está nas batalhas, por exemplo, né, tá tendo, e aí Leandro falou de uma questão anterior, né, que foi interessante também, de levar um banquinho, uma mesinha e dialogar com a galera que está lá, com o MC que está participando da batalha. E aí pensando também nesse contexto hoje, né, como é que está tendo esse acesso à informação mesmo, né, assim, tipo, o pessoal que está nas batalhas, está no público lá, está tendo acesso, né, ao conhecimento de que hoje, né, o hip hop é patrimônio cultural e material, né, tá tendo todo esse caminhar aí de diálogo com Secretaria de Cultura, né, com outros órgãos também, né, a construção desse inventário, isso está chegando lá na ponta, e aí como é que está sendo também a recepção também de quem está recebendo isso, assim, né, a adesão, está tendo adesão de outras pessoas, e aí se Leofatos quiser começar a gente sabe que é um problema, né, isso aí, assim, pela falta de compreensão também do movimento, as pessoas têm até um certo receio até de dizer sua história, né, que é uma coisa básica para a gente fazer uma pesquisa.
né? Se a galera se trancar e não dizer o que tem para dizer, então vai haver pesquisa. Mas, assim, o que é que a gente está tentando fazer, né? Hoje, com toda a evolução humana, a gente vê que a maior ferramenta de comunicação é o Zap. Querendo ou não, a gente está muito ativo nos grupos de WhatsApp. O grupo do Fórum, ele é um grupo importante para a gente manter esse diálogo. O grupo do GT, que é o grupo de trabalho do Hip Hop Paraíba, que é vinculado à Constituição Nacional, também é um grupo que está lá com 140 pessoas, que a gente vem sempre dialogando, mostrando as políticas que estão acontecendo. Eu acredito que o Fórum tem mais ou menos 70 a 100 pessoas por aí também. E é outro espaço que a gente está tendo de diálogo, um diálogo mais político, né? Porque, mas como você está falando, João, eu acredito que também falta a gente efetivar o que a gente fala que é o quinto elemento, dentro das batalhas, dentro das comunidades, dentro das escolas, e onde a gente for na vida, né? Porque isso que a gente está fazendo aqui é o quinto elemento, discutindo o papel do hip hop na sociedade. E eu acredito que nós, enquanto ponta de lança, que você falou aí, essa palavra, eu acho que é uma palavra acertada, que a gente está se propondo a fazer algum tipo de política, precisamos efetivar isso. Agora, para isso acontecer, a gente precisa se organizar, a gente precisa trabalhar coletivamente, né? Não deixar que grupinhos ou grupos A ou B atrapalhem nosso processo, porque o processo é para a evolução de todo o movimento, né? Se a gente pensar que o grupo A está se favorecendo mais que o grupo B, e no final das contas a gente começar a se degladiar, o que era para ser uma construção vai se tornar uma destruição. E isso, assim, afeta drasticamente. Eu digo isso porque eu sou do movimento hip hop desde 2001, gente. Eu vi a política do hip hop assim acontecer na Paraíba do início ao fim, né? Quando se transformou em política. Então, a gente teve um momento maravilhoso em 2007, onde tudo acontecia, onde a gente fez um encontro Rap Repente, que foi o maior encontro de hip hop do Nordeste para o tempo, entendeu? E eu estava lá participando, a gente tinha o núcleo de trabalho, que era o NH2, era o núcleo Hip Hop Campina, que fazia esse papel de pegar crianças na escola, trazer o movimento para dentro das escolas, levar pessoas para, sei lá, outros bairros, expandir, fazer eventos descentralizados. E isso durou até mais ou menos 2010. A partir de 2010 teve um vácuo. 2010 não, ainda bota 2009. De 2009 até 2018, mais ou menos, teve um vácuo que ninguém via o que era. Então, depois disso aconteceram as batalhas, e as batalhas é quem vem fazendo esse papel de divulgação, fazendo esse papel de propagação, que é extremamente importante. O break está por aí também fazendo um papel importantíssimo, assim como o grafite, que está nas ruas, e onde a gente olha, a gente vê parede pintada. Isso é fato. Mas, assim, né, precisa melhorar a organização, nossa, interna. E para melhorar, a gente precisa começar a ter mais debates desses, mais diálogos desses. E, por sinal, parabéns a todos. Estou vendo que o debate está importante, assim, de alto nível, legal demais. E para finalizar, só parabenizar a todos. É isso. E a gente agradece também, né, ter esse espaço aqui de troca de ideias, de diálogo, né? Se ainda quiser colocar mais alguma coisa, né, sobre essa questão de como também o IFAM está disponível para esse diálogo também. Eu só posso agradecer, assim, de já ter começado esse contato a partir de uma conversa tão legal como essa. Ajuda muito a gente também a visualizar o que vem pela frente. O IFAM está portas abertas, podem chegar junto, podem mandar e-mail, a gente troca contato depois e tal, para a gente conversar, tanto para vocês quanto para todo mundo do hip hop e todo mundo da cultura popular, da sociedade. O que a gente não puder resolver, a gente tenta descobrir junto o que fazer, né? Para mim, eu levo muito a sério o que é ser servidor público. Muito massa, Nina, isso que você traz. E aí, minha gente, a gente tem muito pano para manga. Eu acho que a partir dos elementos que vocês colocam aqui, assim, eu acho que levantam muitas questões que podem ser encaminhativas mesmo, né, da gente perceber, né, dos próximos passos que a cultura hip hop aqui na Paraíba pode estar dando, né? Eu acho que vulto, fatos, traz a importância também desse diálogo, né, de afinar o diálogo também interno entre o movimento para fortalecer, né, para chegar mais coeso com o poder público. É importante isso. E aí a gente vai estar chegando, né, chegando aqui aos momentos
finais do nosso Play na Perifa, né, que hoje a gente recebeu Léo Fatos, Iago Vulto, Nina Vicente, né, a gente vai agradecendo também, né, demais a disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar disponibilizando o seu tempo, né, para estar trazendo conhecimento e estar provocando também. Acho que muita gente está se sentindo provocada que está ouvindo aí, né. Eu acho que a intenção também do Play da Perifa é que outras pessoas cheguem junto e queiram entrar nessa roda para fortalecer, né. Então, para todo mundo que está ouvindo, está aqui com a gente até agora, né, que está acompanhando essa conversa, é um convite também a estar se inserindo aqui nessa roda com a gente, né. Mas para terminar, eu quero convidar vocês para fazer um bate-bola, um jogo rápido, é aquele famoso tudo que vai, volta, né. E aí eu vou falar uma palavra, uma frase, e aí vocês respondem também o que é que vem para vocês primeiro na cabeça. A gente pode fazer uma rodada, né? Eu acho que quem quer começar, pode ser Vulto, Léo Fatos e Nina. Primeiras damas. Fiquem à vontade aí, viu? Então vou jogar e aí vocês fiquem à vontade de dizer. Eu vou direcionar para Vulto, tá bom? E aí a gente faz patrimônio cultural, o que é que significa para você? Patrimônio cultural, segurança artística. Só sei também. Mas é difícil. Mas, assim, é a salvaguarda, né? O processo histórico de uma luta anterior, né? Porque precisamos saber que a gente é fruto de algumas pessoas que trabalhavam lá atrás, né? Então, o patrimônio histórico é o resgate mesmo desse pessoal e da memória de todo o movimento e o indicativo de qual a potência dele e onde ele pode chegar através de um processo anterior construído. Eu acho que se resume a isso, né? Mas muito mais amplo, é muito mais amplo do que isso, lógico, mas uma síntese geral é isso. Para mim é identidade viva e memória. Política pública na Paraíba. Necessidade urgente. Desafios. Tem avançado, porém, como eu falei lá atrás, ela precisa melhorar a adesão do nosso público e chegar mais na ponta, né? Porque se o pessoal não se empoderar do processo e a política não chegar na ponta, tem algum processo que está falho nesse meio aí. Então, é isso. E futuro do hip hop? Promissor. Ia falar a palavra potência, que também tem a ver com tudo isso que a gente está vendo dessa força que está crescendo cada vez mais, né? Problemático. Mas assim, problemático no bom sentido, né? No melhor sentido da coisa, porque o hip hop ele é isso, ele é questionamento, ele é dedo na ferida, ele nasceu para ser assim, para apontar as dificuldades, para apontar os erros e tentar conquistar um futuro melhor para todo o movimento de base, todo o movimento periférico, toda a juventude negra, todo o pobre, todo assalariado, todo CLT no Brasil, e é isso também. É um livro que vocês indicam para quem está ouvindo a gente possa ler. Sobrevivendo ao Inferno. Do Racionais. Isso. O Capital de Marx. Estava pensando no livro Quarto de Despejo. Muito bom. Da Carolina Maria de Jesus, nessa questão do criar aí dentro de todas as adversidades. E, inclusive, foi tema de enredo de escola de samba nesse ano lá no Rio, que também é uma manifestação aí cultural que já foi criminalizada e hoje em dia, né, tem toda essa força. Um artista ou um artista que você admira, Vulto? Eu admiro alguns, né? Mas vamos lá. É muito artista. Não, olha só, parece bem clichê o que eu vou dizer, mas é porque realmente me influenciou muito. Foi o Mano Brown. O Mano Brown, ele teve uma importância muito grande em relação à minha aproximação com o hip hop. Então vou citar ele. Certo. E Nina, um artista que você admira e indica pra gente? Estou nesse processo aí dos cocos, né? Então estou muito imersa nesse momento. E aí então vou falar de Mestra Ana, do Coco, do Guruji,
e Valmera, né, que são aqui do nosso contexto aqui da Paraíba, que estão com uma trajetória de luta muito grande. E que eu admiro bastante, acho que é legal todo mundo conhecer mais. Máximo respeito para elas. Rapaz, assim, deixa eu ver aqui, porque é tantos, né? Mas vamos botar Mano Brown, né? Não, Eduardo Tadeu, facção central. E um coletivo ou grupo que você indica, Vulto, para a gente acompanhar nas redes sociais, a gente acompanhar e conhecer? Coletivo ou grupo? Aluna Itunes Crew, um grupo de dança urbana, tem se destacado bastante aqui, daqui de uma pessoa, mas está rodando o mundo todo. Acho que vai super válido da galera sacar o trampo da galera lá. Aluna Itunes Crew. Massa. Eu vou indicar hoje o Museu do Hip Hop lá no Rio Grande do Sul, que é do meu amigo Rafa Rafuaz, lá, inclusive ontem eu estava trocando ideia com ele, é um negócio, o maior museu da América Latina do hip hop, então eu acho que é importante a gente observar lá. Menina? Eu vou indicar os dois que foram vencedores do prêmio, que o IFAM organiza um prêmio todo ano, que é o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, para ações de patrimônio imaterial no país todo. E esse ano tivemos 2 finalistas e vencedores aqui da Paraíba, que é o Museu Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, lá em Sapé. Eles têm um trabalho muito massa, inclusive estão no Instagram. E as Garças de Sanhauá, que é um coletivo de turismo comunitário e várias práticas culturais ali do Porto do Capim. Então esses 2 são muito massas aí de acompanhar e estão merecendo super parabéns nesse momento. Verdade. Então fica as dicas aí pra gente procurar, acessar, procurar nas redes sociais. E também, né, aproveitando, né, pedir pra quem ficou com a gente até agora, compartilhar também esse episódio, mandar pra galera, mandar pros amigos. Eu acho que tem muita coisa, muitos elementos importantes que dá pra gente aí levar pra outros lugares, né, e que consiga chegar em outros lugares. Nossa intenção também é essa. E agradecer mais uma vez, né, a vocês, a Nina Simone, ia dizer. Mas agradecer mais uma vez a Nina Vicente, falando em artistas, eu citei, a Iago Vulto, né, e aí vocês quiserem deixar as considerações finais para a gente estar fechando nosso episódio de hoje, fiquem à vontade. Bom, só quero agradecer, né, a oportunidade da gente ter essa troca aqui. Mais uma vez é uma porta, né? Eu ainda não conhecia ninguém que trabalhava no IFAM, hoje eu conheço a Nina. E aí isso é fruto do hip hop também, né? Então toda a área de conhecimento que possa me trazer qualquer tipo de soma, eu agradeço muito ao hip hop. E o que eu tenho a dizer pra galera aí é que a arte salva, o hip hop salva, que a gente tá nessa luta aí pra ver menos dos nossos morrer, né, e viver mais a arte. E é isso. Muito obrigado pelo espaço. Espero que a gente consiga progredir bastante. Tamo junto. Satisfação demais. Obrigado, Ju, Casa Pequena Davi. E é nóis. Eu também só tenho a agradecer também o espaço, conhecer Nina, é uma pessoa importante da gente trabalhar. Futuramente a gente vai trabalhar o mais breve possível. Agradecer a Jo aí por também ter me convidado a participar, Casa Pequena Davi, por estar fazendo esse projeto importante. Eu acho que é um espaço que a gente tem que aprofundar mesmo, tem que botar para frente, tem que botar para gerar, porque isso é o que vai gerar um entendimento das outras pessoas e fazer com que as outras pessoas também avancem e ocupem os espaços que precisam ser ocupados. E é sobre viva o movimento hip hop, viva as mulheres, viva a luta periférica, tamo junto, é nóis. É nóis, fatos. E Nina? Poxa, eu só quero muito agradecer essa oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho, né, de algumas coisas que eu acho que raramente a gente consegue ter esse diálogo mais franco, assim, e de conhecer vocês e de ouvir e começar a me inteirar desse universo também do hip hop, que eu acho que é muito promissor o nosso trabalho juntos, né? Queria lembrar que o IFAM está aberto para conversar com todo mundo que precisar. O IFAM fica em João Pessoa, na Praça Antenor Navarro, pode ir lá bater na porta, ou pode procurar aí os contatos e se comunicar com a gente. E agradeço muito mesmo e desejo vida longa a esse projeto e a todas essas iniciativas aí que vocês estão mencionando, que eu sei que
para atuar nessa área da cultura é muita coragem. Então, todos nós juntos, assim, tipo, a gente tem que se encorajar e não desistir, né? Porque realmente cultura é cidadania, é relevante, enfim, a gente tem que acreditar no que a gente faz, no que a gente ama, né? E se valorizar uns aos outros aí. Vamos se unir. Então é isso, gente. Muito obrigada. Valeu demais. Foi um papo assim de futuro, de muita potência. E até o próximo episódio. A gente espera vocês no Play da Perifa. E é isso. Tchau, tchau.